Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, falando sobre varizes, meu irmão e minha irmã. E eu já falei, né, que o convidado nosso é mais que especial, o Dr. Fábio Augusto, ele que é cirurgião vascular. E assim, Dr. Fábio Augusto, no início, no primeiro bloco, você falou muito sobre essa questão de trombose, né, de febrite. Existe uma diferença em relação a uma coisa, a outra, que as pessoas têm muito medo de que isso aconteça, né? O que seria? Então, a trombose, na verdade esse nome a gente só faz para diferenciar da profundidade aonde é acometida, né? Por exemplo, a tromboflebite, quando a gente fala flebite, geralmente é mais superficial. Quando atinge, por exemplo, a veia safena, que eu já tinha comentado, ou veias superficiais. Pode ser uma varize calibrosa, né? Várias varizes calibrosas que formam coágulos e pode aparecer a flebite. No caso, por exemplo, quando é uma trombose mais profunda, formação de coágulos de sangue dentro da veia, né? A trombose nada mais do que é isso, né? Então, dentro do sistema venoso profundo, então a gente chama de trombose venosa profunda. Sim. Então, a gente diferencia, só para saber, para diferenciar. Mas, na verdade, tudo é trombose, ou seja, a formação de coágulos de sangue, né, dentro da veia. Esses coágulos, eles têm que ser tratados de alguma forma, né? Se for uma trombose profunda, geralmente, se trata com medicamentos, né? Em alguns casos é que faz cirurgia, mas muito poucos casos. Geralmente se faz tratamento clínico com remédio. Né, com anticoagulantes. Sim. Agora, se for flebite, tromboflebite, que pega safenas ou varizes, geralmente se tem que fazer um tratamento inicial com anti-inflamatórios, né? E depois, num segundo tempo, se possível, se o paciente tiver condições cirúrgicas, fazer uma cirurgia para retirar essas veias que estão doentes, que nada mais é do que uma inflamação que acontece, né, uma inflamação grave que acontece nas veias e que precisa, de alguma forma, você precisa retirar aquilo ali, se possível, porque pode provocar uma recidiva, pode voltar a doença. Agora, as veias profundas não tem como a gente retirá-las, porque elas são as principais veias da nossa perna. Né? Se você tirar, a perna vai inchar demais. Então, o tratamento, geralmente, é o tratamento clínico. Entendi. E pode chegar neste ponto exatamente pelo fato de as pessoas não cuidarem, ou independente de estar sendo medicado, independente de estarem em tratamento, neste acompanhamento sério, acirrado, isso pode vir a acontecer também? Mesmo assim, mesmo fazendo o acompanhamento adequado, é por isso que o médico tem que orientar tudo direitinho. Qualquer complicação que acontecer, se a perna de repente, uma perna ou as duas, né, de repente inchar muito, de repente, né, começar a ter muita dor, aquela dor que você já sentia piorar, né, aí imediatamente tem que procurar um médico. Se o médico não pode atender naquele momento, vai no pronto-socorro, no pronto-atendimento, né, ou pelo SUS, ou mesmo atendimento nos convênios, para quem tem convênio, vá no médico, lá no clínico geral, e ele vai tentar chamar o especialista para avaliar. Vai encaminhá-lo, né, inclusive, né? Você falou em relação a essa questão de inchaço, né? E as pessoas que viajam muito, doutor Fábio, acontece muito, né? Então, a preocupação aumentou a respeito disso. Antigamente o pessoal não se preocupava muito. Hoje, a gente consegue orientar, né, tem uma orientação não só da mídia em geral, mas também dos próprios médicos, do risco que se corre da pessoa ficar muito tempo sentada no avião ou no ônibus, principalmente no avião por causa da altitude, que também afeta na coagulação do sangue, mas também nos ônibus, né, no carro, a pessoa não se movimentar, viajar às vezes 4, 5, 6, 8 horas, 10 horas e ficar lá quietinha lá. O risco, né, a estase, né, o sangue, vamos dizer assim, circulando mais lentamente, a desidratação associada, a pessoa não toma água durante a viagem, isso pode favorecer o aparecimento de trombose. Né? E se a pessoa já tem varizes ou já tem alguma doença associada, mais chance ainda de aparecer uma trombose. Então, o que a gente fala? Todos os pacientes que nos procuram, geralmente, quando vão viajar e têm problemas já de varizes, a gente orienta, olha, usa meia elástica, aquela meia medicinal, aquela que causa realmente uma compressão que vem do tornozelo até a região da coxa, né? Ou então aquela mais abaixo, né? O ideal seria pelo menos aquela que vai até abaixo do joelho aqui. Mas uso de meia elástica, hidratação adequada durante a viagem, ou seja, uma garrafinha de água, vai tomando. Mas eu tenho que levantar toda hora para ir no banheiro. Preferível isso do que ter trombose, né? Outra coisa, se possível, andar um pouquinho, levantar no avião para andar um pouquinho no corredor, no ônibus também, né? Se possível, né? Toda vez que parar o ônibus, né, para dar uma descansadinha, desce do ônibus, anda um pouquinho, toma água. É importante. Né, a hidratação e o exercício durante a viagem são fundamentais. Mas eu fico mexendo um pouquinho o pé assim. Não é suficiente. Não basta. Então, não basta. Então, tem que aproveitar todos os momentos que você puder levantar, porque às vezes não pode, né? Mas aquele momento que puder, andar um pouquinho e hidratação. Fundamental. Porque a gente vê muitas complicações de pacientes que às vezes nos procuram depois de viagens prolongadas
com trombose. É mesmo, independente se tem varize ou não. Independente se tem varize ou não. Olha só, é importante você dizer isso, porque na realidade as pessoas falam, eu não tenho nenhum problema em minhas pernas, em meu corpo, nem nada, e até dorme, né? E acaba nem se hidratando, né? Tem pessoas que também vão viajar, às vezes fazem passeios longos, né? Caminhando o dia inteiro. E depois não hidrata também, fica sem tomar líquido, aí chega em casa com a perna inchada, aí já deita, não come direito também, aquilo tudo, no outro dia, de repente, pode provocar também varizes, principalmente as pessoas que estão usando hormônio associado. De novo, volto com o hormônio. Não é que o hormônio é o vilão, não. É que eu falo que são fatores que contribuem. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Né? Sim, com certeza. Chegou uma pergunta aqui, diz assim, olha... exercícios fazem bem à saúde, certo? No caso de exercícios de alta intensidade, que existe resistência ou até mesmo de impacto ou com pesos, ajudam a prevenir ou pioram as varizes? Pois é, agora eu vou ser crucificado. na verdade, todos os exercícios de alto impacto, para quem tem predisposição já genética, familiar, podem desenvolver varizes. Podem, ou aquelas que já existem, aumentarem rapidamente, ou pode aparecerem vasos, né, que antes estavam normais. Isso é porque força demais aquela região, né, e às vezes a pessoa abusa muito mais do que é orientada pelo personal ou pelo pessoal que trabalha na academia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Exercícios de alto impacto e não só musculação, tá? Aí inclui também tênis, né, inclui vôlei, basquete, né, futebol, todos esses exercícios de alto impacto, né, que tem contato físico também, podem facilitar o aparecimento, né, às vezes por causa de um trauma ou mesmo pela exigência, né, muito grande da musculatura naquele momento, pode desenvolver. Corrida também, doutor Fábio? Então, a corrida, na verdade, se for aquela mais a pessoa só devagarinho, trotando, né? Trotando, ou então caminhando, não provoca não. Sim. Até oriento, o que é melhor? É uma corridinha de leve, que é a caminhada, bicicleta, contanto que não seja muito forçada também, e o melhor exercício para quem tem varizes, natação. Hidroginástica. É o que força menos e que a pessoa consegue fazer um exercício completo, né, sem sobrecarregar esse sistema venoso das pernas. Sim, e o clima como o nosso de Campo Grande, né? Nossa, verdade. contribui muito, né? E lembrando que é importante fazer de acordo com o seu treinador, né? Com o seu treinador físico, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer além, né, do que é prescrito ali até do treinador da própria academia, né? Da importância que é na realidade. É importante seguir a orientação do personal ou da pessoa que é especializada nesse assunto. Né? Uma pessoa, claro que não, né? Mas assim, um profissional deve ser procurado somente quando sente dor? Que momento que na verdade ele deve ir? Quando começam a aparecer os vasinhos? Existe como ele ir também de uma forma preventiva? Não existe nada. O homem ou a mulher, mas como a grande maioria são as mulheres, né, que acabam vendo nitidamente. Quando aparece um vasinho, já é aconselhável que ela procure? Então, na verdade, isso é uma preocupação que é particular de cada um. Né? Na verdade, se são pequenos vasos, muito pequenininhos, que geralmente ficam atrás do joelho ali, é interessante, se possível, quando possível, né, fazer uma consulta com um especialista. Mas não tem, vamos dizer assim, não precisa ficar desesperado, todo mundo entrar em pânico de tudo que eu falei aqui, né, com muita tranquilidade, porque assim, se a pessoa souber que é importante fazer uma avaliação médica, isso eu já consegui, vamos dizer assim, um ganho muito grande aqui. Mas, só para vocês entenderem que nem sempre os vasinhos piquititicos podem provocar alguma complicação grave, de maneira nenhuma. Sim. O importante é investigar, o importante é conversar. E se a pessoa está sentindo dor na perna, é a primeira manifestação de que isso está complicando. Então, vale a pena investigar. Um detalhe interessante também é que dor na perna nem sempre são varizes. Muitas pessoas me procuram com alguns vasos na perna achando que a dor é das varizes e muitas vezes não é. Pode ser problema de coluna, porque às vezes a pessoa acha, não, mas a coluna, como é que vai doer a perna? Pois pode ser problema de coluna, pode ser problema de articulação do joelho, pode ser uma doença reumática, né? Então tudo isso tem que ser investigado, né? Está inchando a perna, é varizes? Necessariamente não é, pode ser os vasos linfáticos, que são vasos que trabalham junto com as veias, né? Então podem estar também com algum problema e causar inchaço. Pode ser também problema renal, problema hepático. Então, a investigação tem que ser global. A gente tem que olhar o paciente como um todo, e não só as pernas ou só a varizes. Né? Olha só. A varize, né? Então quer dizer que pode ser inclusive coluna, doutor Fábio? Exatamente. A dor pode muitas vezes estar relacionada com uma hernia de disco, com alguma alteração na coluna, um desvio de coluna. É verdade. Aneurisma de aorta. E aí?
Então, porque é as importante... pessoas acabam, né, canalizando diretamente, exatamente para as pernas e tudo mais, né? Mas então, como você falou um todo, né? Essa preocupação é importante, porque o aneurisma de aorta já é uma outra doença, né, relacionada com as artérias, né? A aorta é a principal artéria que sai do coração e vai em direção às pernas, né, irrigando toda a circulação das pernas, também dos braços. Mas a aorta, ela tem uma particularidade, muitas vezes ela dilata e silenciosamente, ou seja, não tem dor. Então a pessoa começa a ter uma dilatação localizada da aorta no abdômen, na barriga, e a pessoa não sente nada. Então o que acontece? Quando chega num tamanho, já que é um tamanho com risco de ruptura, de romper aquilo, porque a pressão do sangue ali é grande, a pessoa começa a sentir uma dorzinha e de repente essa dor abruptamente piora e a pessoa vai procurar o pronto-socorro e nem sabe o que tem. Então é muito, muito importante, depois a gente pode ter um dia conversar um pouco mais sobre isso, prolongar, né, sobre isso, que é muito interessante, a gente conversar sobre as doenças arteriais. É muito importante que no caso do aneurisma de aorta as pessoas façam ultrassom de abdômen, né, façam ou Doppler, né, de aorta e ilíacos, que é importante para a gente ver o diâmetro, se está tudo bem, se as artérias não estão doentes, porque se começar a crescer tem que tratar, dependendo do tamanho que tiver, tem que tratar. Um detalhe interessante, se tem na família alguém que já teve aneurisma de aorta, tem que pesquisar nos irmãos, no pai, na mãe, porque tem risco de na família a incidência é muito maior do que quem mesmo. E tem idade, a questão de idade também? Tem a questão da idade, geralmente se manifesta acima dos 50 anos, né? Mas não é por causa disso que vai deixar de investigar pacientes com 40, 45 anos. Com certeza. Mas a partir dos 50, 55 anos, o aneurisma tem uma predisposição maior a se desenvolver. Às vezes a gente acaba descobrindo pacientes com 70, 80 anos com aneurisma já com um diâmetro bem elevado, porque o normal é em torno de 2 centímetros e a gente encontra às vezes 7 centímetros, 8 centímetros, quer dizer, é uma coisa realmente muito perigosa. E perigosa até porque, na verdade, é silenciosa, como você colocou, né? Não dá para dizer, olha, você vai sentir assim, dessa maneira, dessa outra. Não, não sente. Às vezes o paciente fala, tem uma bola pulsando na minha barriga, mas já faz tempo que não dói, então eu nem fui no médico. Aí você vai olhar, é um aneurisma. Nossa, isso, na verdade, é bom fazer em exames de rotina? Tipo, vai fazer então, geralmente, e o pior é que geralmente a gente acha o aneurisma, né, fazendo um exame para outra coisa. Por exemplo, a pessoa vai fazer para a vesícula, aí ela acha o aneurisma de aorta. Aí geralmente o gastro, né, o especialista no estômago acaba, né, o especialista em estômago, o fígado acaba encaminhando para a gente por ter achado, né, o aneurisma. Mas na verdade não era a causa da dor, a causa da dor era a vesícula ou outra coisa. Aí aqui nós já falamos um pouquinho a coisa no começo, né? Tem uma outra pergunta que diz assim, remédios caseiros, doutor Fábio, funcionam? Então, tem um remédio que na verdade eu não vou nem considerar que é só caseiro, é um remédio que foi muito usado, já há muitos anos está sendo usado e de forma às vezes até em farmácias de manipulação, que é a castanha da Índia e a rutina. A castanha da Índia e a rutina, numa dose adequada, né, receitada de preferência por um médico, e ela pode aliviar os sintomas. Não vai fazer sumir varizes, mas pode aliviar os sintomas de queimação, de inchaço na perna, de dor, né? Todo esse tipo de sintomas que às vezes as varizes acabam cursando, né? Agora, existem remédios que já estão prontos, né? Tem outros remédios que já vêm prontos em farmácia. Mas esse, a castanha da Índia e a rutina, acaba saindo um pouco mais barato porque é feito manipulado. Mas muito cuidado, porque às vezes isso é receitado por pessoas que não têm o devido conhecimento a respeito do remédio. Às vezes a dose passa a ser muito alta, pode provocar reação alérgica, como eu tinha dito, né? Remédio tem que tomar cuidado, só sob receita médica. Entendi. Até porque, na verdade, acabam prometendo muito e a pessoa acaba acreditando que vai sumir a variz, mas como você falou, né? Não tem cura, né? E passar também creme, não tem nenhum creme que apaga a variz também não, tá? Não existe creme borracha que apaga as varizes, não existe. A não ser que você vai fazer uma maquiagem. Pode fazer uma maquiagem temporária, mas vai aparecer de novo, os varizes estão lá. É verdade. Todos os tratamentos, existe o tratamento medicamentoso, né? Mas como nós falamos um pouquinho no primeiro bloco, só para a gente reforçar, não significa que vai ser dor. Que a pessoa, na verdade, está sentindo dor, mas vai lá para sentir mais dor ainda. Não significa isso. Não, ele vai ser avaliado. Na verdade, a indicação cirúrgica depende muito, né, da conversa que o médico vai ter com o paciente. Porque muitas vezes o paciente não se sente incomodado com vasos que às vezes até estão um pouco grandes, mas ele não quer operar no momento. Então, quer dizer, não existe uma urgência em operar varizes. Aquele negócio assim, é urgente, tem que operar varizes. Não existe urgência em varizes, a não ser que tenha aquilo que eu falei, uma flebite, que já teve até outros quadros de flebite, e aí realmente a gente não pode perder muito tempo. Mas, tirando isso, nas quadros de varizes sem trombose, sem
geralmente se faz uma programação, ou seja, ver realmente se o paciente quer operar, se isso está incomodando, já tentou o tratamento clínico e realmente não está resolvendo as dores, aí você pode discutir. Ou se tem um risco muito grande de trombose, né, por causa de tudo aquilo que a gente já comentou, aí se opta por cirurgia. Hoje em dia a cirurgia pode ser uma microcirurgia que a gente fala, que na verdade são pequenas punções que a gente faz e retira a veia com umas agulhas que parecem umas agulhinhas de crochê, em que a gente retira, né, tira os pedacinhos do veia, lógico, com anestesia. Tá? E vasos maiores, né, em que são usados muitas vezes o laser também, porque o laser ele pode ser usado tanto nos vasinhos piquititicos, como naqueles vasos maiores, em que se usa uma fibra ótica que entra dentro da veia e provoca vamos dizer assim, eu não vou dizer queimação, mas vamos falar só para o pessoal entender, né, uma queimação dentro da veia, que a veia faz com que ela perca a função, ou seja, ela acaba fechando e aí não funciona mais naquela região que está doente. Então, mas como é que faz? Então se interrompe ali, como é que faz? As outras veias que estão em volta, todas elas são interligadas, elas acabam fazendo uma nova via de drenagem. Então pode ficar tranquilo que se tirar uma veia, não vai parar de funcionar a circulação da perna, né? Tem outras vias. Até porque, como você colocou, a importância que é o seu paciente estar ciente de todos os caminhos por onde ele vai percorrer, né? É importante saber antes de se entregar, né? Exato, exato. E todos esses procedimentos que você citou agora são realizados em consultório? Alguns são realizados em consultório, né? Tirando as cirurgias maiores, que são realizadas no centro cirúrgico. Hoje em dia também tem a técnica da espuma, que é a injeção de espuma dentro das veias. Mas também muito cuidado com a indicação, muito cuidado. Porque essas espumas, elas têm que ser indicadas geralmente para aqueles pacientes que não têm condição, vamos dizer assim, cirúrgica, se fazer uma cirurgia porque a perna está muito, vamos dizer assim, já fibrosada, né, dura, né, já teve ferida, uma ferida que cicatrizou, então a perna fica de uma maneira muito complicada para se fazer uma cirurgia aberta. Então, geralmente se opta por injetar espuma naquelas veias ali para evitar uma nova ferida. Sim. Então, para esses casos, a indicação realmente é precisa. Agora, muito cuidado porque se tem usado muita espuma em pacientes que às vezes não precisa ou não tem indicação de usar espuma. Entendeu? E isso pode provocar manchas na pele, né? Às vezes manchas irreversíveis ou com dificuldade para realmente sumir essa mancha, demora muitos anos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o risco de trombose, porque a partir do momento que se usa a espuma provoca uma trombose no local. E isso pode coagular o sangue, né? E esse sangue ir para o pulmão fazendo embolia pulmonar. Na verdade, existem então pessoas que, embora não tenham essa necessidade da aplicação com espuma, há quem faça, mas isso é totalmente contraindicado em alguns casos. Na verdade, por isso que eu tenho que assim, aquilo que eu falo do médico, né? Ele tem que ter muita consciência do tipo de indicação que ele vai fazer para o paciente, né? Ele não pode fazer uma coisa que vai trazer prejuízo para o paciente, então ele tem que pensar muito antes de fazer. Não é que não se possa fazer espuma em qualquer varize. Pode, mas a gente tem que pensar nos riscos que isso pode acarretar. Então é importante que seja muito bem conversado com o paciente a respeito dos riscos que se pode ter no tratamento. E, na verdade, muita coisa assim, a pessoa acaba achando que é mágica, né? Não, vamos fazer e eu já quero realizar a cirurgia, né? Tipo, estou enfrentando mesmo essa questão e eu quero resolver logo com a cirurgia. Tomar cuidado com os milagres, assim, né? Que o pessoal fala muito dos milagres, as novidades e os milagres. Tem que tomar muito cuidado com isso. É verdade. Dr. Fábio Augusto, eu quero que você fale um pouco sobre Da Dor Nasce o Amor. É o livro que o Dr. Fábio Augusto escreveu, né? Maravilhoso, inclusive. Não é relacionado às varizes, vamos dizer assim, né? Diretamente, né? Diretamente não, mas também fala um pouquinho sobre isso, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o seu livro. Então, esse foi um filho, né? Eu falo que é o meu terceiro filho, né? Porque eu tenho dois, tenho um menino, e esse aí é o meu terceiro filho, né? Já faz 2 anos que nós estamos trabalhando bastante com esse livro, né? Pelo Brasil inteiro. Fiquei muito feliz porque esse livro já está saindo do Brasil, já está indo para vários países. A gente está feliz, até pelo próprio Facebook, né? Que eu trabalho muito com o Facebook, você me acompanha também. Sim. E o Facebook tem crescido muito nesses últimos 5 anos que a gente está trabalhando. Nós estamos atualmente chegando a 900 mil seguidores. Olha, Dr. Fábio Augusto, para quem ainda não acompanha, Dr. Fábio Augusto, é só entrar lá no Facebook, vocês vão poder me seguir. E ali eu coloco frases de superação, frases que falam de amor, né? De perdão, de fé. E também coloco algumas coisas médicas também, né? Algumas orientações a respeito de várias doenças da medicina, não só vascular, mas de várias doenças. E também eu coloco alguns vídeos, né? Que falam sobre família, falam sobre os mistérios da vida. Esse livro, ele tem tudo isso que eu falei também, né? Tem essa parte de mostrar para as pessoas que a gente pode, maneiras diferentes de superar a dor. Né? São experiências reais de pacientes que passaram comigo, né? E que eu fiz questão de colocar
eles, na verdade, como os protagonistas dessas histórias, colocando toda essa sensação de fragilidade que a gente enfrenta frente às doenças, né? E como é que a gente pode superar isso, principalmente com a fé em Deus, né? Então, mostrando que o médico e o paciente têm que trabalhar não só com o físico, mas sim com o emocional, com a espiritualidade, né? Profundamente com a espiritualidade, porque muitas vezes a gente só consegue superar os momentos mais difíceis com muita fé, com muita esperança, coisa que às vezes a gente não consegue se a gente olhar só para coisa material, né? Esquecendo do que a gente tem que associar todas as outras coisas. Então esse livro realmente está crescendo a cada dia. Eu recebo muitos e-mails que falam coisas maravilhosas. Eu me emociono muito com o que eu recebo dos meus pacientes, dos meus seguidores, né? E dos pacientes também, né? Também, da alegria. Eu tenho uma alegria muito grande que no consultório, né, eles também vão lá, né, e a gente conversa sobre os capítulos, eles querem saber a respeito das pessoas. Lógico porque você falou daquela questão do ponto de vista emocional também, fundamental, né? E outra coisa, serve, na verdade, não vou dizer que, vamos dizer assim, a pessoa vai fazer igual, nada, mas serve como uma referência, né, uma maneira de a pessoa enxergar formas diferentes de superar a dor, né? Muito interessante isso. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final pra gente. Obrigado. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, a TV Imaculada por ter me chamado, a toda a direção, a todas as pessoas que estão aí se dispondo sempre a levar para sua casa maior informação, né, maior formação também espiritual para vocês que estão aí. E não esquecer, né, que a gente sempre tem que ver o outro lado. Por isso que assim, quando eu olho para vocês aqui, eu fico imaginando vocês nas suas casas aí, com as suas preocupações diárias, né? E com essas preocupações a mais que a gente acaba colocando na cabecinha de vocês sobre os problemas de circulação. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o importante é sempre prevenir. Antes de esperar a coisa acontecer, sempre prevenir. Então, se você tem alguma dúvida, procure pessoas que saibam do que estão falando, né? Então procurem pessoas que realmente estudam, que estão preocupadas em te ajudar. Procure essas pessoas, né? É lógico, eu não sou o único vascular na cidade, né? Vocês podem, muitos já têm o seu vascular, então eu só estou querendo orientar vocês que não só nas doenças vasculares, mas em todas as doenças a gente tem que prevenir. Hipertensão, diabetes, né? São os cuidados, insuficiência renal crônica, que eu lido muito, a gente pode até um dia falar aqui sobre insuficiência renal crônica, porque tem muitos pacientes com problema renal que as pessoas às vezes desconhecem e o sofrimento é muito grande, o tratamento também. Tem nesse capítulo, aqui no livro também fala sobre um renal crônico, né? Então, vale a pena vocês se preocuparem com a prevenção. O Brasil, eu falo que o Brasil ele vai crescer muito nessa parte de tratamento médico o dia que as pessoas se preocuparem muito mais com a prevenção do que só com o tratamento. Exatamente. Como é que faz para adquirir o livro, Dr. Fábio? Então, o livro fica mais fácil as pessoas entrarem, não é que eu estou forçando para entrar não fez, mas fica mais fácil entrarem pelo Facebook, porque lá eu oriento as maneiras de vocês conseguirem acessar, porque, na verdade, todas as livrarias do Brasil ainda estão vendendo os livros, né? Assim, não vou fazer propaganda de livraria. Então, mas todas as livrarias vendem. Então, vale a pena vocês entrarem, porque às vezes tem alguns que tem promoções, né, dos preços, mas não é um livro caro não, tá? É bem baratinho e vale a pena, gente. Eu acho que vocês vão gostar bastante, vamos dizer assim, vão se emocionar, tenho certeza, porque até hoje, quando eu vou ler o livro, eu acabo chorando em alguns capítulos, porque eu lembro da situação, né? E as pessoas muitas vezes também falam que choram, ligam para mim, poxa, eu chorei muito por causa daquele livro. Então, é muito interessante, vale a pena vocês partilharem isso comigo, que foi um presente de Deus. Eu falo que foi um presente de Deus, até porque foi lançado pela editora Sextante, uma editora difícil, né, de conseguir, você conseguir adentrar lá, né? Eu não tinha ninguém que pudesse me levar lá, a não ser uma amiga minha, que também é seguidora do Face, hoje é minha amiga pessoal, a Rosalina, um abraço para ela também, tá? E ela acompanha tudo, né? Tá também a TV Imaculada e todos os canais católicos, né, religiosos. Então, vale a pena vocês adquirirem esse livro, vocês vão gostar. E mais uma vez agradeço a todos, né? Em especial também ao Padre Hernani, tá? E todos da TV Imaculada, tá? Pelo esse convite.
e aguardo outros que possam vir, principalmente para falar sobre aneurisma e insuficiência renal crônica, muito importante. Com certeza verão esses 2 outros programas Obrigado também. Você, né, Cláudia? Obrigado você, né? Você já é uma amiga minha de longa data, né? E a gente trabalha em muitas coisas juntos, então Deus abençoe esse trabalho maravilhoso que você faz aqui. Amém. E eu quero te dizer assim que eu me sinto muito honrada de tê-lo aqui. Eu que já sentei um dia aí deste lado, e você aqui, que o Dr. Fábio Augusto, claro, vocês sabem, para quem não sabe, foi quem iniciou esse programa maravilhoso Viver com Fé e Saúde. Então eu quero te agradecer muito de você estar aqui. É a sementinha que se planta, né? Exatamente. E hoje já é uma árvore. E há muito tempo nós queremos ter o Fábio Augusto aqui conosco, né? E agora é algo que está se concretizando, né? Mas tudo é no tempo e no amor de Deus, com certeza. Deus te abençoe, Nossa Senhora vá à sua frente sempre, né? Do teu caminho, da família linda que você tem. Um abraço para todos eles, tá bom? Obrigado. E muito bom tê-lo aqui. Voltará para falar sobre 2 outros temas, com certeza, em breve. Tá certo? Fica com Deus. Obrigado. Vamos para o intervalo? Voltamos já já. Programa Viver com Fé e Saúde.